Olá! No quadro Leve a Vida de hoje nós temos duas convidadas muito especiais. Uma que é a doutora Fabiana Patrão, médica uroginecologista, e Marina Siviero, que é fisioterapeuta pélvica. Olha que interessante. E a minha pergunta para você é: que tipo de mulher você quer ser na menopausa? Aquela mulher que encara a vida de frente, reconhece que tem mais de 50 anos e que vai à luta e atrás dos seus sonhos e objetivos, ou aquela mulher que fica em casa esperando a velhice chegar? Quem vai responder essa pergunta pra gente é a doutora Fabiana. Doutora, como é que a mulher deve encarar a menopausa? A menopausa é uma fase muito bonita da vida, né, gente? É uma fase que traz muita maturidade, né, Isa? Verdade. Do ponto de vista médico, o que eu tenho para passar assim dessa fase tão bonita que é a menopausa? Durante a nossa vida reprodutiva, desde a primeira até a nossa última menstruação, os nossos ovários são os órgãos que produzem os hormônios femininos. E assim acontece durante toda a nossa vida. Esses hormônios, eles trazem benefícios para alguns setores específicos do nosso organismo que são dependentes dos hormônios. E aí a partir dos 45 até os 55 anos de idade mais ou menos, que é o período que estatisticamente a gente espera que a maioria das mulheres entrem na menopausa, os nossos ovários começam a falhar um pouco essa produção hormonal, porque eles estão entrando em processo de falência. Por isso, se traduz em muitas mulheres com muitos sintomas. Muitas mulheres são muito sintomáticas nessa fase de entrada na menopausa. E esses sintomas podem ser aquela questão do calorão, que é o fogacho que nós chamamos, distúrbios do sono, instabilidade da questão emocional. Costuma ser uma fase então muito quente, de muitos sintomas para a maioria das mulheres. Completando um ano sem menstruação, nós estamos na menopausa. Então, assim, eu acho que o mais importante que eu gostaria de colocar na nossa conversa aqui hoje são os sintomas da síndrome urogenital que acontecem a longo prazo de privação hormonal depois da menopausa. A nossa parte genital, ela é composta assim de uma mucosa, como é por dentro da nossa boca, né? Que deve ser molhadinha, rosinha, que é dependente de hormônio. Depois de muitos anos de menopausa, essa região vai sofrendo uma atrofia dos vasos sanguíneos. Então, o rosinha vai passando a ser pálido, porque diminui a quantidade de vasos sanguíneos, diminui a quantidade das fibras de colágeno, a lubrificação diminui. Então, sim, eu, enquanto ginecologista, hoje, meu maior aliado no consultório é a fisioterapeuta mesmo. Não é, Marina? Isso, oi, Isa. Gostaria de agradecer o convite, né, de parabenizar pela iniciativa de falar de um tema tão importante como esse para nós mulheres, né, porque um dia a gente vai chegar lá também. E falar um pouquinho, né, do meu trabalho. Eu sou fisioterapeuta pélvica. No que a fisioterapia pélvica atua? Ela atua na reabilitação e na prevenção de todas as disfunções relacionadas ao assoalho pélvico. E o que seria esse assoalho pélvico? O assoalho pélvico é esse chão que a gente tem na base do nosso corpo, que envolve ânus e vagina, que é formado por um grupo de músculos, e os exercícios que a fisioterapia pélvica ela ensina o paciente, né, instrui o paciente a fazer, vai auxiliar no tratamento, né, e na melhora desses sintomas específicos da menopausa, como a Fabiana trouxe. E é bom trazer para vocês que esses sintomas, né, de incontinência urinária, de dor na relação sexual, isso não só acontece na menopausa e nas mulheres de 50, 60, 70 anos. Eles podem acontecer em mulheres jovens. Tem outros períodos da vida da mulher em que a mulher também passa por essa questão da privação hormonal que eu falei, que são essas mulheres dessas faixas etárias mais jovens que a Marina está colocando. Isso é muito comum no período pós-parto imediato, em que a gente tem uma queda hormonal importante, ali os primeiros meses de puerpério, primeiro ano de puerpério, né? É comum para pacientes que estão tratando doenças com quimioterapia, radioterapia, ou pacientes, às vezes, que tiveram uma perda de peso muito intensa, às vezes pós-cirurgia bariátrica, ou após emagrecimento mesmo, que ficam com uma frouxidão do tecido de colágeno, às vezes uma deficiência vitamínica, pacientes que usam medicamentos que são antagonistas hormonais. Quais medicamentos seriam esses? Os medicamentos, por exemplo, pós-câncer de mama, após alguns cânceres ginecológicos, parte do tratamento é manter uma medicação que é antagonista hormonal. Marina, muitas pessoas me perguntam, às vezes no consultório, se esses exercícios da pelve são aqueles exercícios do pompoarismo. Todo mundo fala, doutora, mas é pompoarismo? E acaba que né? Parte da fisioterapia são os exercícios de Kegel, né? Que são esses exercícios do pompoarismo. Fala um pouquinho pra gente, por favor.
Então, isso é muito comum as pessoas confundirem, né, e associarem, porque como a Fabiana falou, realmente eles são parecidos com o pompoarismo, mas o importante é ressaltar que muitas mulheres elas não sabem fazer de forma correta, né, essa contração. E aí que entra a fisioterapia, essa avaliação, ensinar a paciente a fazer de forma correta. E aí na fisioterapia, o início, né, é ensinar realmente para quem não tem nenhuma disfunção, por isso que é importante também dizer que a gente trabalha com prevenção, né, então a gente atua em qualquer idade. E ensinar essa mulher a fazer, e aí sim, quando ela estiver preparada, quando ela souber fazer esse exercício de forma correta, aí a gente introduz algumas técnicas do pompoarismo, e aí ela consegue fazer em casa, sozinha, com orientação. Ô Isa, eu vou abusar um pouquinho da presença da Marina aqui com a gente hoje e vou reproduzir um pouco das dúvidas que mais chegam para mim lá no consultório. Tem gente que fala assim, mas os exercícios da pelve eu consigo fazer em casa, são só os exercícios pélvicos, Marina? Tem outras coisas na fisioterapia, não é só isso, né? Exatamente. Não é só os exercícios, a gente tem o biofeedback, eletroestimulação, neuromodulação. Então, realmente não só resume aos exercícios. Os exercícios, eles são uma forte ferramenta, mas primeiro a gente precisa da ajuda de outros recursos. Além da fisioterapia, eu conheço algumas mulheres que precisaram de fazer tratamentos até mais sérios, cirurgias. Como é que funciona isso, doutora? Então, falando sobre o tratamento, tudo na medicina eu costumo falar que é uma escadinha de tratamento, né? A gente tem várias opções, começando do primeiro degrau, que é o mais conservador, indo até o último degrau, que é o mais agressivo, teoricamente. O primeiro degrau é a mudança comportamental, coisas que a gente pode fazer em casa, né? Então, perder peso para quem tem obesidade, fazer um treinamento da bexiga, esse seria o primeiro degrau de coisas que a gente pode fazer em casa. O segundo degrau, tratamento medicamentoso. Então, existem alguns casos que precisam de introdução de medicamentos que vão atuar no sistema nervoso central. E também existem casos que realmente precisam de cirurgia. Alguns casos de incontinência de esforço, principalmente, em que às vezes a gente já até tentou fisioterapia como tratamento conservador inicial e a paciente mantém queixa, ou são casos mais avançados que precisam de cirurgia, sim. Então, gente, como vocês observaram o que a doutora Fabiana acabou de dizer, cada mulher é uma mulher, então cada caso é um caso. Então, se você observa alguns desses fatores, né, desses sintomas que a doutora disse, já é a hora de você procurar um especialista, tá? E o nosso programa vai ficar por aqui. Eu agradeço muito a participação da Marina, a participação da doutora Fabiana, a disponibilidade de vocês virem até aqui. Muito obrigada. E vamos marcar um próximo programa, porque eu tenho certeza que esse assunto interessa a muita gente.